Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui. Começar nossa aula hoje de matemática. Eu vou explicar primeiro sobre a questão do roteiro. Então vou aqui no meu Google Sala de Aula, vou aqui na turma do primeiro E. Hoje temos aqui as turmas dos primeiros anos vespertinos. Então vou pegar essa turma do primeiro E só como exemplo. Vou aqui em atividades e vou no laboratório de matemática. Esse é o roteiro da questão de vocês. A partir de uma hora vai estar lá conectado com vocês e o que vocês vão ter que fazer, certo? Primeiro vou mostrar o roteiro, tá bem? Então, o roteiro, para que serve o roteiro, né? Serve para mostrar para vocês qual o assunto que estamos trabalhando. Então, nessa quinzena, que vai do dia 5 ao dia 16 desse mês, a gente vai falar sobre função quadrática. Então, tem aqui definição de uma função quadrática, temos alguns exemplos, temos o valor numérico de uma função quadrática, tudo isso a gente vai ver em aula, tá ok? Temos a equação, que é chamada fórmula de Bhaskara, que vamos utilizar nessa quinzena, e tem aqui as definições. Essa é a parte do roteiro, tá bem? E vamos agora para a parte da atividade. Então, tá aqui a atividade, primeira quinzena, terceiro bimestre, lembrando que o segundo bimestre acabou semana passada, essa quinzena vai do dia 5 ao dia 16 de 10, então vamos lá. Essa parte você já sabe, né? Marca uma turma, eu estou pegando aqui a turma do primeiro E, só como exemplo, coloco o meu nome completo, colocar aqui só um exemplo, Bruno Santos, meu nome. Então, depois que eu marquei a turma e marquei meu nome, vou apertar aqui a próxima e vai para as atividades. É claro que eu não vou mostrar aqui a parte da atividade, né? Vocês têm que clicar lá e responder, tá ok? Depois de responder, tudo ok, tá bom? Agora vamos continuar a aula. E na aula eu vou explicar todos aqueles assuntos que a gente viu no roteiro, tá bem? Pessoal, olá, tudo bem? Professor Bruno aqui. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto de função do segundo grau, ou função quadrática, tá bem? Então, primeira parte, definição. Uma função, a gente fala de f de r em r, o que significa? O que sai do conjunto dos números reais e também vai para o conjunto dos números reais. Ou seja, quer dizer que eu posso usar qualquer número que existe no conjunto dos números reais. Chama-se função quadrática ou função do segundo grau quando existirem números reais. Ó, tá vendo? O mesmo erro aqui, números reais, que a gente chama de A, B e C. Essas letras A, B e C podem ser qualquer número que eu queira, certo? Só que o A, ele não pode ser zero. O A sempre tem que ser diferente de zero, certo? Mas o B ele pode ser zero, o C pode ser zero, sem nenhum problema. Tal que f de esse f leva x a uma potência. Então, por exemplo, ó, essa é a definição de uma função do segundo grau, onde o valor de a está sempre coladinho com o x ao quadrado. Então, ó, o valor de a sempre vai estar do lado do x ao quadrado. O valor de b sempre vai estar do ladinho do x. E o valor de c é o termo que vai estar sozinho. Alguns exemplos aqui. Então, são funções do segundo grau. Aqui é só para representar o que é função, tá ok? Então, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Toda vez que tiver o x ao quadrado, eu tenho uma função do segundo grau. Então, eu tenho, ó, quem é o valor de a? O valor de a, sempre o número que está do lado do x ao quadrado. Nesse caso, quem é que está do lado do x ao quadrado? Número 3. Então, a é igual a 3. Valor de b, sempre o número que está do lado do x. O x sem nada de cima.
Quem é que está do lado do x aqui? Menos 2. Então, esse é o valor de B. E o valor de C, sempre o número que está sozinho. Nesse caso, é o número 1. Então, toda vez que aparecer esse x ao quadrado, eu sei que é uma função do segundo grau. Outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 4. Eu sei se apareceu x ao quadrado, é uma função do segundo grau. Então, eu vou tirar o valor de A, B e C. Valor de A, sempre o número que está do lado do x ao quadrado. Nesse caso aqui, quando não aparece, eu sei que vale 1. Então, o valor que está do lado do x ao quadrado é 1. Agora, o valor de B. O valor de B sempre vai estar do lado do x. Nesse caso, não tem nenhum x, a não ser esse que é o x ao quadrado, mas a gente já viu que é o valor de A. Se eu não tenho nenhum valor com x aqui, então o meu valor de B vai ser 0. E o valor de C? O valor de C é o número que está sozinho. Nesse caso, o número que está sozinho é o menos 4. Pronto. Agora, pessoal, o que não é uma função do segundo grau ou uma função quadrática? Vamos lá. O que não é função quadrática é quando não aparece esse x ao quadrado. Então, igual a gente tinha na quinzena passada, isso aqui representa uma função do primeiro grau ou uma função afim. Então, nesse caso, eu só tenho um x normal, eu não tenho aquele x elevado ao quadrado. Então, nesse caso, não é uma função do segundo grau. Outro exemplo. Nesse caso aqui, até aparece um x ao quadrado aqui, ó. Mas antes aparece um x ao cubo. Então, nesse caso, essa não é uma função quadrática, não é uma função do segundo grau. Nesse caso, essa é uma função do terceiro grau. Então, nesse caso, essa também não é função do segundo grau. Beleza? Essa parte aqui, ó, eu tenho valor ou imagem da função do segundo grau. O que isso significa? Que eu vou ter uma função, e a questão ela vai me dar um valor, um número, para eu substituir nessa função. Aí, como é que eu vou substituir? Eu vou onde o número que a questão me dá, onde tiver o x, eu vou substituir por esse número. Então, a questão ela me deu essa função, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E ela pediu para eu determinar f de 1. Ou seja, onde tiver x, eu vou substituir por 1. Só isso. Onde tiver x, eu vou substituir por 1. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Onde tiver o x, eu vou colocar 1. Então vai ficar f de 1 vai ser igual a x ao quadrado, no caso vai ser 1 ao quadrado, menos 5 vezes onde tiver x, vou colocar o número 1, mais 6. Pronto. E daí é só responder. F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Menos 5 vezes 1 dá 5. Mais 6. Então eu tenho 1 menos 5 mais 6. Então, f de 1 vai ser igual. Eu vou fazer diminuindo que fica melhor. 6 positivo menos 5. 6 menos 5 dá 1. Então, 1 mais 1. Ó, 6 menos 5 dá 1. Mais 1 dá 2. Então, f de 1 é igual a 2. Pronto. Só isso que a questão quer que você faça. Ela vai dar um número. Esse número você vai substituir no lugar do x. E você vai achar um valor. Pronto. Só isso. Ok, pessoal. Então, zeros ou raízes
da função do segundo grau. Então, o que significa, né? Ou como é que eu faço para encontrar elas? São determinadas pela seguinte fórmula. Então, para eu poder achar raízes ou zero da função do segundo grau, eu tenho que usar essa fórmula aqui, que é chamada fórmula de Bhaskara ou fórmula da equação do segundo grau. Fórmula da função do segundo grau. Então, diz o seguinte, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Delta é uma palavra grega, como se fosse uma letra normal. Dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula, certo? Onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por isso que a gente tinha que descobrir no início quem era o valor de A, B e C para a gente substituir nessas duas fórmulas aqui, certo? Tem essa ideia aqui também, ó. Se o valor de delta for maior que zero, você vai ter duas raízes diferentes. Se delta for igual a zero, vocês terão duas raízes iguais. Se o delta for um número negativo, for um número menor do que zero, então não terá raiz. Tá ok? Então, ó, lembrando, se, por exemplo, der maior do que zero, você vai encontrar dois valores. Se delta for igual a zero, você vai encontrar um único valor, porque aqui as duas raízes vão ser iguais. E se o delta for negativo, você nem vai precisar responder mais. Você já vai dizer, ó, não tem raiz. Tá bem? Vamos a um exemplo aqui. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. Dada a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu quero saber qual é a raízes dessa função. Tá bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, achar quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. E aí vamos tentar encontrar. Valor de A. Sempre o número que está do lado do x ao quadrado. Quem é que está do lado do x ao quadrado aqui? Número 1. Quem é que está do lado do x? Menos 5. E esse menos 5 vai ser o valor de b. Lembrando que b é sempre o número que está do ladinho do x. Então, menos 5. Então, o valor de c é um número que está sozinho. Quem é que está sozinho? O 6. Beleza. Então, vamos para a fórmula. A fórmula diz que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, pessoal, para ficar melhor de entender, eu vou encontrar o valor de delta primeiro, certo? Então, vou substituir os valores, ó. Delta vai ser igual. Quem foi o valor de b que a gente encontrou? B é igual a menos 5. Então, vai ficar, ó, vou colocar em parênteses para facilitar. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? 6. Então, delta é igual. Aí agora a gente tem que multiplicar ou elevar menos 5 ao quadrado. Então, ó, presta atenção. Número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, menos elevado a 2, que é um número par, vai ficar positivo, certo? 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é a mesma coisa de 5 vezes 5.
E 5 vezes 5 dá 25. Ah, beleza. Então agora eu vou multiplicar esses outros aqui, ó. Menos, vou repetir aqui, e eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. E agora só eu diminuir. Delta vai ser igual. 24, 25 menos 24 dá 1. Pronto, achei o valor de delta. Delta vale 1. Tá aqui. Agora eu volto lá na fórmula, lá em cima. E aí eu vou substituir esses valores agora, ó. Vou substituir eles aqui, ó. Tá bem? Então, eu tenho menos da fórmula. Quem é o valor de B? Menos 5, ó. Esse menos é da fórmula. Então, menos 5 mais ou menos raiz de delta. Qual foi o número que eu achei para delta? Foi 1. Então, substituo 1 aqui. Dividido por 2 vezes A. Quem é o valor de A? O valor de A foi 1. Então, coloquei aqui. Pronto. Eu vou responder agora essa continha. Menos por menos dá mais. Então, dá 5 aqui. Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora, eu tenho isso aqui, ó. Mais ou menos. O que isso que significa? Que primeiro eu tenho que fazer a conta com mais ou menos. Primeiro eu tenho que fazer a conta com sinal de mais. E depois eu faço a conta com sinal de menos. Certo? Pessoal, só uma coisa. Quem é a raiz de 1? Raiz de 1 é 1. Então, isso aqui eu tenho A5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, primeiro eu faço com o número positivo, depois eu faço com o número negativo, que a gente chama de x uma linha, x duas linhas, certo? É só um modo de dizer. Então, eu vou fazer primeiro com sinal de mais, certo? Então, vai ficar 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. E 6 dividido por 2. Quanto é 6 dividido por 2? E é isso. Beleza. Agora vamos fazer o segundo. Agora eu vou fazer com o sinal de menos. Então, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 dividido por 2. E agora eu vou diminuir. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, quem são as raízes dessa função? Ou os zeros? São os números 2 e 3. Pronto, achei a resposta. Pronto, pessoal. É isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Tá bem? Até mais.